E eu recebo com muita alegria hoje aqui no Capital Entrevista o deputado federal Valtenir Pereira, do MDB. Ele veio falar sobre a PEC número 376/2009, que estabelece a coincidência geral das eleições brasileiras a partir de 2022. A partir de 2022, não. A partir de 2020. Não, a coincidência a partir de 2002. 22, mas prorrogando o atual mandato em 2020. Essa PEC sua ainda está na CCJ, né, deputado? Exato. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Capital. Antero, esta PEC 379 é uma proposta que trata do processo eleitoral. Junto a ela tem várias outras propostas que foram apensadas. E coube a mim, como membro da CCJ, ser o relator de todas essas PECs. E na Comissão de Constituição e Justiça, a gente faz análise simplesmente da constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa. Né? Então a gente não analisa o mérito em si, porque vai ter uma comissão especial de mérito. Então aquilo que a CCJ disser, é constitucional, aí essa comissão especial analisa o mérito e verifica as possibilidades, qual é a situação melhor para poder aprovar ou não, né? Vai para o debate. Certo, mas essa PEC não foi ainda aprovada, a constitucionalidade. A constitucionalidade dela não, só tem o parecer favorável, que é da minha autoria, como relator, eu apresentei o relatório favorável para que ela continue tramitando na Câmara, que não tem óbice nenhum, que não tem problema constitucional, então ela pode ser debatida na casa. Agora, o colegiado da CCJ é que tem a legitimidade e a autonomia de dizer, não, o parecer do deputado Valtenir está ok, vamos mandar adiante para a comissão especial agora para analisar mérito da proposta. Porque se eu tivesse lá, derrubaria na constitucionalidade. É o seguinte, eu apresentei, Antero, como constitucional... Pelo seguinte motivo, deputado. O senhor só pode modificar alguma coisa na eleição um ano antes da realização da eleição, está correto? Correto, preciso da anterioridade. Nesse caso, até 4 de outubro de 19, para valer 2020. Pois é. E ao você estabelecer agora a coincidência geral das eleições em 2022, você alterou uma situação que só poderia ter sido alterada um ano antes da eleição do Emanuel Pinheiro, só para a gente ficar com muita clareza nisso. Tá. Porque, assim, essa situação, ela seria constitucional se tivesse sido tratada antes da eleição. Mas ela sendo tratada agora, ela não é... Por exemplo, você querer coincidir as eleições. A partir das próximas eleições, você pode fazê-lo. Mas você tem que tratar um ano antes da próxima eleição. Porque você está influindo nesta eleição. E a Constituição prevê que você não podia influir nesta eleição, a não ser se fosse um ano antes. Veja, nessas propostas aí da PEC 376 de 2009, que existe várias outras propostas também apensadas, inclusive no parlamento... Mas antes do senhor responder a mim, vamos responder um ouvinte, porque senão ele perde a ligação aqui no telefone. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Ilderson aqui do Altos da Serra. Ilderson do Altos da Serra. Pois não, Ilderson, tudo bem? Bom, graças a Deus. Só fazer dois tópicos aí para o deputado. O seguinte... Primeiro, que já não põe para tirar a obrigatoriedade do eleitor a votar. Faz como nos outros países, por exemplo, os Estados Unidos, lá você não é obrigado a votar. Aqui no Brasil você é obrigado. E outro tópico, que eu achei uma distorção das coisas, é sobre esse negócio do jogo do bicho. O governo vai lá, prende fulano e ciclano porque é o jogo do bicho... É contravenção. E porque enquanto vocês, enquanto deputado federal, não regularizam o jogo do bicho, e os bicheiros lá, é só um exemplo que a gente soube aqui pela imprensa, que prenderam de novo João Arcanjo Ribeiro e um outro
é gerro dele por contravenção. O porquê que não regulariza isso e passa a cobrar imposto? Que o governo precisa de imposto. Já perdeu que 20 milhões de reais de coisa assim. Já pensou de quantos de 20 milhões, quanto o governo estadual e federal, quanto que não arrecadaria de imposto? Agora fica esse jogo de empurra. O governo pede, mas não regulariza. Isso sempre acontecer e sempre vai acontecer. Porque o próprio governo federal, através da Caixa Econômica, é o maior bicheiro que tem. Loteria Federal, Mega Sena, Quina, Lote, quantos jogos? Eu queria que o deputado visse esse negócio assim, para tentar regularizar a coisa. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, Ildeson. Então, o Ildeson está pedindo para o senhor regularizar o jogo do bicho e também para... Wilderson, prazer em falar contigo, parabéns aí pelos 2 bons questionamentos que você coloca aqui para o debate. O fim da obrigatoriedade do voto, isso pode ser uma proposta, embora no processo eleitoral não tem nenhuma proposição dessas que nós demos o parecer favorável que trate do fim da obrigatoriedade do voto. Mas isso aqui pode ser objeto de discussão na comissão especial, porque teria que ser uma nova PEC, né? Uma nova PEC. Teria que ser uma nova PEC, porque a obrigatoriedade do voto entrou na Constituição. Exato. Uma nova PEC ou uma emenda a essas PECs quando tiver na comissão especial. Ah, sim. Aí sim, que aí precisa de 171 assinaturas de apoiamento para poder tramitar. E quanto à regularização do bicho, há um movimento ainda um pouco tímido na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, para regularização dos cassinos. Até foi objeto nos corredores da Câmara. É uma iniciativa do Brairo Maggi, né? Para legalizar o empreendimento dele aqui. Inclusive, eu cheguei a responder um questionário, porque quando dentro da Câmara, eles colocam entrevistadores a título de pesquisa, pesquisando os deputados. O que acha do jogo do bicho? Acho que para ter uma ideia, para ver se deve, um determinado tema, para ver se deve debater ele na Câmara ou não. E aí eu lembro que eu respondi algumas coisas. Eu acho assim, nos Estados Unidos tem jogo do bicho em determinados locais, em determinadas regiões, né? Nesse sentido. Jogo do bicho não, cassinos. Cassinos, isso. Então, essa questão eu acho que nós temos que enfrentar. Porque o Congresso Nacional, ele tem que enfrentar os temas que são postos lá, que a sociedade discute, para ver sim ou não, mas dar uma decisão. Eu lembro que chegamos a quase votar essa legalização dos cassinos, né? E aí parou, não discutiu mais. Então, essa questão tem que ser posta sim na Câmara e fazer um debate. Agora, desde que tenha um controle para que o jogo do bicho, para que os cassinos não seja um ambiente de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas. Isso precisa ter uma regulamentação muito clara sobre isso, porque senão a gente vai legalizar, por exemplo, o dinheiro do tráfico, o dinheiro das organizações criminosas, dinheiro ilícito, né? Porque é muito fácil no jogo do bicho fazer isso, né? Então, lembra da CPI dos anões, do orçamento? Lá nos anos 90, que se legalizava através do ganho na loteria, o cara comprava os bilhetes e aí o cara conseguiu ganhar, né, vamos dizer assim, acho que umas 200 vezes na loteria. Ele ganhava quadra, quina e até o prêmio grandão. Aí, mas como é que o senhor ganhou isso? Não, Deus me ajudou e eu ganhei na loteria, né? Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Pois é, aí que o Ildeson fala, e a loteria da Caixa. Na época. O cara lá, na época não, continua sendo. Continua sendo. Esse bilhete de 200 milhões o cara ganhou sozinho, até hoje nós não sabemos quem foi que ganhou. Não, até é bom não saber, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Com relação aos impostos, né? É importante porque arrecada-se mais, né? É uma atividade, ao invés das pessoas saírem daqui e ir para fora, ir para o Uruguai, ir para a Argentina, Punta del Este, ou ir até para Las Vegas, nos Estados Unidos, ele pode
praticar o turismo aqui dentro do Brasil. Agora, tem que ser um negócio muito bem organizado, muito bem regulamentado. E tem que ter um bom debate para que isso não seja, assim, local para se instituir outros crimes, né? Porque só ter o cassino não tem problema nenhum. E o jogo do bicho é um jogo como a Caixa Econômica faz. Eu não sei jogar no bicho. Nem como apostador eu sirvo para mexer com o bicho, porque eu não sei como que aposta no jogo do bicho. Negócio de que é macaco, é leão, é não sei o quê. Eu sei lá o que é macaco, o que é leão. Mas vê aí, Marquinhos, se é ligação aqui para o deputado. Mas vamos voltar ao projeto, deputado. O senhor acredita que a unificação das eleições traz benefício para o Brasil? Olha, nós demos o parecer favorável a todas as proposições que, além da coincidência de mandato, fala também fim de reeleição, fala mandato de 5 anos, fala veda, né? Vamos dizer assim, só permite 3 eleições consecutivas para o parlamento, tanto para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, ou 5 alternadas para cada local desse, né? Então, assim, são várias propostas, nós fizemos uma análise detalhada da constitucionalidade, chegamos à conclusão... Isso aí está pronto para votar na CCJ? Pronto para votar na CCJ. Nós chegamos à conclusão que é constitucional. Por quê? Porque não fere as cláusulas pétreas. Não fere, por exemplo, em nenhum momento a proposta retira a forma de Estado. Por exemplo, hoje é federação, nós não queremos implantar confederação. Nenhuma dessas propostas diz isso. Nenhuma proposta retira o voto direto, secreto, universal e periódico. Não discute isso. Nenhuma das propostas discute, por exemplo, né, o fim de qualquer direito fundamental do cidadão. Nenhuma das propostas não discute a separação dos poderes. Então, logo, é constitucional. E tem um exemplo interessante para a gente ver se a Câmara decidir que deve ser prorrogação de mandato para coincidência. Tem um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem está falando? Nelzito. Nelzito. Tudo bem, Nelzito? Mais bom demais, seu ouvinte de sempre. Então tá bom, demais de bom. Nós não falamos bom demais aqui em Cuiabá, nós falamos demais de bom. E aí, qual que é a sua pergunta aí para o deputado Valtenir, Nelzito? Não, é agradecer pelas coisas boas que ele fez pelo nosso Estado e procurar para ele o seguinte: quando vai eleito um deputado, é para fazer a vontade do povo. É o que o povo quer, ele tem que votar o que o povo quer. Por causa de que tudo que nós queremos, ele vota contrário. Eu queria saber essa opinião direto dele. E outra coisa, a opinião que eu tenho, parece que ele saiu do PT, mas o PT não saiu dele. Então, isso que eu acho interessante. Eu queria que ele desse uma boa explicada para mim, um ignorante do eu entender, assim, que não concorda com nada. Mas assim, concretamente, Nelzito, mas concretamente, o que ele está votando contra isso? Você está falando negócio lá do Moro? Sim, não, escuta só, nós temos explicação para tudo. Na Dilma, nós queríamos impeachment da Dilma, ele foi lá e votou a favor da Dilma. Agora, no negócio das armas, apareceu no YouTube que ele foi lá e votou contra os bandidos ficar armados e fazendeiros desarmados. Pelo menos essas 2 votações, eu vi que ele votou contra. E você é a favor da arma? E ele parece que o PT nunca saiu dele. Ele tem a mesma ideia do PT ainda, que é aquela ideia, sei lá como. Tá bom. Então tá aí, o Nelzito tá pia da vida com o senhor, que o senhor vota igual ao PT. O senhor saiu do PT, mas o PT não saiu do senhor. Nelzito, obrigado aí pelas observações. Começando, vamos dizer assim, da última pergunta para a primeira, das duas, a questão das armas. Não teve votação na Câmara, foi um decreto do atual presidente, o Bolsonaro, né, ampliando, fazendo uma interpretação da lei e ampliando. E aí está um debate, está uma discussão a respeito dessa questão das armas, tá? Lá no Congresso Nacional. Tem até um decreto... essa o senhor não votou, né? Não, eu digo assim, não teve ainda uma votação na Câmara. Né? Tem um decreto legislativo para assustar, mas isso também está sendo discutido no Supremo. Teve uma suspensão, o Ministério Público está atento a tudo isso. Então, assim, ainda não teve uma votação. Agora, a questão do impeachment, a gente votou tecnicamente, fazendo uma análise muito clara. Na ocasião, os motivos que levaram ao impeachment da Dilma não foram motivos técnicos, não foram motivos jurídicos. Todas as possibilidades lá na Lei 1079, que trata do impeachment, não encaixava nenhuma das hipóteses. Ali foi uma decisão, uma definição política da casa. Entenderam que pedalada fiscal que a Dilma deu
deveria ter o impeachment, né? O próprio Michel Temer também fez pedalada quando ele assumiu a vice-presidência, no exercício da presidência, né? No entanto, teve sim um pedido de impeachment dele, mas não se processou. Então, assim, eu fiz uma análise muito clara, já que era presidencialismo, nós estamos no presidencialismo e não no parlamentarismo, que naquele momento a questão técnica, jurídica, deveria prevalecer para a gente não abrir aí um precedente de toda hora estar caçando o presidente no presidencialismo. No caso do parlamentarismo é diferente. É uma questão política, analisou, ó, o governo deve ser interrompido, deve ser desfeito e recomeçar um novo governo. Beleza, o parlamento vai dar o voto de desconfiança, se a maioria chegar a essa conclusão, desfaz-se o governo e inicia um novo governo. Não era o caso. Então, assim, as regras constitucionais da ocasião, e existe ainda hoje, não permitiria, no meu modo de analisar, professor de direito constitucional que fui, professor de direito processual penal, direito penal, né, de responsabilidade civil e tudo mais, eu cheguei à conclusão que realmente deveria votar ali tecnicamente. Tá, deputado, tem mais um ouvinte aqui na linha, alô? Bom dia, Antero. Bom dia. Bom dia, deputado José Roberto, tudo bem? Tudo bom, Zé Roberto? Pode perguntar aí para o deputado. Essa última colocação que o senhor fez aí, deputado, só fazer um comentáriozinho. Graças a Deus que com essa corrupção, com esse jogo de interesses, com esse toma lá da cá, que está enraizado até hoje ainda no Congresso, ainda é presidencialismo. Imaginou ia se desfazer governo no Brasil a cada 6 meses. Graças a Deus ainda continua assim, o parlamento não está preparado para esse tipo de coisa, não. Ou melhor, o parlamento não, as pessoas que estão lá. Mas voltando à questão das eleições, tudo aqui no Brasil a gente fala, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, não sei aonde é assim. Mas existe um sistema de eleições nos Estados Unidos que eu acho que é até interessante. É você intercalar a eleição legislativa, só legislativa, no processo político, para que um presidente da República não fique tão confortável durante 4 anos com base e fazendo tudo que ele quer. Então essa troca de legislativo que é permitida nos Estados Unidos, pelo menos, eu não sei se é total, é 1/3, é 2/3, não sei como que é lá, mas faz com que o governo às vezes perca a maioria quando alguma coisa não vai bem, porque é a população que vai escolher. E, então, como o Brasil está passando por um processo de politização dos eleitores, as coisas estão melhorando, graças a Deus as coisas estão melhorando, embora que um pouco lentamente ainda, mas está avançando. Talvez esse fosse um modelo que desse certo, para não haver essa acomodação do executivo durante aquele período dele de forma base parlamentar. Não sei, dá para o senhor dar uma analisada no que eu falei, eu acho que eu consegui explicar meu raciocínio. Bom dia, obrigado. Tá, bom dia, Zé Roberto. Zé Roberto, parabéns pela pergunta e olha, vou te dizer uma coisa. Em 2015, naquela reforma política que teve, eu apresentei uma emenda a uma PEC, que foi a PEC central daquela discussão em 2015, para a gente intercalar as eleições igual mesmo aos Estados Unidos, né? A cada de 2 em 2 anos faz-se as eleições. Executivo, né? Governador, presidente da República e deputados federais e senador, né, 2 anos depois da eleição de presidente e de governadores. Legislativo e executivo separado, né? Então eu acho assim, fazendo a coincidência dos mandatos agora, de todos, pode ser que mais adiante, né, no aprimoramento das propostas, a gente possa fazer intercalar, deixando o executivo separada do legislativo. Mas assim, nesse momento que está se discutindo na Câmara, por uma questão econômica que a gente está atravessando, de muita dificuldade financeira, inclusive fala-se que a PEC da Previdência, a reforma da Previdência é a salvação da lavoura, é a salvação do Brasil, não é porque estão fazendo análise sobre o prisma da solidariedade da emenda constitucional, da reforma da Previdência. Estão fazendo análise sobre o aspecto fiscal. Quer dizer, olha, eu preciso cobrir o rombo da Previdência, fazendo-se uma reforma da Previdência, mas com o viés fiscal, né? Não no viés da solidariedade. Então, nesse momento que nós estamos atravessando com muita dificuldade, a cada ano se reduz cada vez mais os investimentos,
em obras estruturantes, em obras que vão gerar emprego, renda e reduzir o custo do Brasil, né? Então, você coincidir as eleições ajudaria muito. Por exemplo, se esse for o entendimento da Câmara dos Deputados, da Comissão Especial, de que devemos prorrogar os mandatos a partir já de 2020, neste caso, nós estaríamos economizando 3 bilhões de reais. São mais de 3 mil PSFs que nós deixaríamos, construiríamos com esse dinheiro, porque na hora de fazer o orçamento para o ano que vem, nós estamos discutindo agora em 2019, o orçamento de 2020, já vai se separar 3 bilhões de reais para as eleições. Né? Já fica fora da discussão, tem que separar isso aqui porque tem que fazer eleição, né? Já o orçamento de 2021, esses 3 bilhões já não vem mais, porque não tem eleição. Deputado, nós vamos ouvir e depois vamos discutir esse assunto das eleições. Alô? Bom dia, Roberto. Quem está falando? Aqui é Luiz Carlos. Luiz Carlos, bom dia. O deputado está te ouvindo. Ô, deputado, bom dia, deputado. Bom dia. Queria fazer uma pergunta. Só falar aí da Previdência, que está sendo aprovado para diminuir o gasto, tal. Agora, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Você acha que um deputado, o salário que ele tem hoje, ele precisa do povo pagar um carro para ele ir para trabalho, encher o tanque dele para ir para trabalho, pagar uma viagem dele para Brasília? Sabe que o salário que ele tem hoje não dá para pagar tudo isso? Porque a gente, cidadão que ganha 3 mil, já tem carro, uma viagem no final do ano, programa nossas viagens tudo certinho. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o salário que você tem é muito mais que a gente ganha um trabalhador que a gente trabalha no dia a dia. Eu queria fazer essa pergunta, você acha que é certo isso? Tá, Luiz Carlos, veja, para atividade parlamentar tem custo. Você ir à Colniza, por exemplo, fazer levantamentos lá. Vou te dar um exemplo muito claro que aconteceu. Em 2018 choveu muito lá em Colniza e as pontes foram levadas pelas fortes correntezas que se formaram. Então tem que se decretar defesa civil, tem que ir lá acompanhar isso, estar de perto, orientando, conversando, levantando essa demanda para poder mandar de forma correta, atendendo a legislação específica que trata de situação de emergência, para Brasília reconhecer e Brasília poder ajudar com os recursos. Então, veja, você sair daqui e ir à Colniza tem um custo, tem uma despesa, né? E geralmente você leva um assessor que vai ajudar a acompanhar essa demanda para ela não se perder no tempo, né? Então, realmente, a atividade parlamentar requer um investimento. Para você ter uma ideia, as secretarias municipais, estaduais e até os ministérios, ele tem o custeio da sua atividade, né? O ministro precisa viajar, o secretário precisa viajar, né? O prefeito precisa viajar, o governador precisa viajar, tem custo. Você está entendendo? Então, essas verbas de gabinete é para isso. Agora, na Câmara dos Deputados, a Câmara não fornece carro, não fornece veículo. Os veículos que são utilizados são empregados na atividade parlamentar, ou são próprios ou são locados. Mas a Câmara não oferece, não disponibiliza veículo para atividade parlamentar. Deputado, tem um áudio aí para o senhor do 98107-4204. Vamos ouvir. Antero, bom dia. Pergunta para o deputado aí o que é voto técnico. Ele disse que votou tecnicamente. Eu nunca ouvi falar isso. Claro, eu estou muito abaixo do deputado, mas eu queria só saber, para me tirar essa dúvida, o que é o voto técnico. Ricardo Povas, é um prazer falar com você. Quando eu digo voto técnico, é um voto sustentado na legislação, né, na Constituição Federal. Como eu disse, a Lei 1079, ela não prevê nenhum tipo de cassação, afastamento de presidente da República, governador ou até mesmo prefeito, nas hipóteses de pedalada fiscal. Então, por isso que a gente fala um voto técnico, porque tem um parâmetro para você poder fazer análise. Agora, um voto político, tudo bem, aí você toma uma decisão, mesmo contrariando aquilo que está previsto no ordenamento jurídico. Tem mais um ouvinte aqui no telefone. Alô? Bom dia. Bom dia. Sou eu novamente, José Roberto. José Roberto. Gostaria também de estender um bom dia ao meu grande amigo Dudu, que acabou de fazer a pergunta. Dudu, José Roberto, um abraço. Outra coisa é que o senhor falou sobre... Dudu que você fala é Eduardo, né? Eduardo, meu colega. Eu sou amigo de infância do Eduardo, não sabia que era Dudu, cara. Meu colega, gente boa demais. Tá bom.
Então é o seguinte, Antero. Eu fazendo um comentário, ele citou a Previdência aí no meio de uma resposta. Eu gostaria de falar uma coisa para o senhor, deputado. Eu não vejo ninguém levantando muito essa bandeira lá em Brasília. Eu acompanho muito atentamente os acontecimentos e discutimos em roda de amigos. E eu sempre defendo uma posição de que existe uma diferença entre déficit e rombo. Déficit, o senhor que defende muito essa coisa técnica, é uma palavra muito técnica. Você gastou mais do que recebeu, você tem um déficit. Agora, no rombo está embutido um viés de corrupção e sonegação, que para mim é o grande câncer desse país, chama-se sonegação. Além de outra questão que fica para uma outra hora, que é a questão dos incentivos, que muitas vezes não são muito corretos. Então, não seria interessante, antes de propor uma reforma, um número X pré-estabelecido, ver realmente o que a Previdência tem para receber, o que está se fazendo com a DRU na relação do dinheiro da Seguridade Social, esse desvio que existe de verbas necessárias que sejam, não questiono a necessidade ou não da DRU, mas se ela entra no dinheiro da Seguridade Social também ou não. Então, não deveria primeiro fazer um levantamento e chegar a uma realidade para depois se propor uma reforma com um número mais preciso, mais justo e mais dentro da realidade? Gostaria que o senhor pensasse um pouquinho nisso. Se eu tiver certo, colocar em debate; se eu não tiver, que me corrija, por favor. Mas eu me preocupo muito com essa questão da sonegação, da corrupção e do desvio de função do dinheiro da Seguridade Social, através da DRU, que é algo que é legal, que foi votado, é legal e existe no governo. Um abraço, obrigado. Tá, muito obrigado, Zé Roberto. Zé Roberto, muito boas suas colocações. Eu quero te falar o seguinte: com relação à reforma da Previdência, nós entendemos que deveríamos discutir primeiro a reforma tributária. Inclusive, o nosso líder do MDB, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, ele apresentou uma proposta, inclusive já analisamos a constitucionalidade, já aprovamos e estamos organizando a comissão especial para poder discutir a reforma tributária. Através de uma reforma tributária, depois dela, nós poderíamos verificar a reforma da Previdência, mas não sob o prisma fiscal, mas sob o prisma da solidariedade e da contraprestação. Quem está contribuindo para a Previdência recebeu o seu salário, a sua aposentadoria ao final da sua vida, né? Então, isso está sendo debatido sim lá no Congresso. Só que a gente percebeu que qualquer movimento do Congresso, uma vez que os poderes são independentes e harmônicos entre si, né, o executivo vem: olha, tá difícil de governar porque tem que fazer conchavo e eu não quero fazer conchavo. O Congresso está me travando, não está deixando eu trabalhar, né? Então, quer dizer, vem essa choradeira aí com relação ao Congresso. E quanto à questão da Previdência, realmente tem muita gente que deve a Previdência, muita empresa que não paga a Previdência, e aí esse déficit, claro, aumenta mais ainda, porque para não deixar de pagar as pensões, pagar as aposentadorias, o governo tem que lançar a mão, né, do OGU, da sua fonte 100, para poder injetar nas aposentadorias, para isso ninguém deixar de receber. Então, muito pertinente a sua proposta, a sua sugestão, e nós vamos estar com ela na mira, aí, na direção, para a gente poder estar debatendo e discutindo. Eu já defendi, inclusive em reuniões internas dentro do MDB, para que nós primeiro fizéssemos a reforma tributária e também um grande levantamento aí nas contas da Previdência, para depois discutir a Previdência Social. Deputado, mas não vai ficar o Congresso na contramão da história. As autoridades econômicas do governo federal dizem que se não fizer a reforma da Previdência, quebra o país. Aí os congressistas que não têm os estudos que, assim, os técnicos do Ministério da Fazenda têm muito mais dados que o Congresso Nacional. Aí os congressistas isoladamente se dizem: não, agora vamos discutir a reforma tributária.
Mas vamos aí, primeiro ao... Na verdade, ouvinte. nós estamos discutindo concomitantemente, né? Não, Inclusive, a reforma da Previdência está bem avançada. Atrasar a reforma da Previdência... Mas ela vai acontecer. Atrasar a reforma da Previdência é um desserviço aí. Em Antero, dia 30 agora, ontem, encerrou a parte de emendamento. Nesses próximos 10, 15 dias, a gente já vai ter um relatório na comissão especial para poder já ser votado. A reforma da Previdência, ela vai acontecer. Talvez não seja nos moldes que o governo queira, mas nos moldes do debate travado dentro da Câmara, tendo ouvido a sociedade. Ela precisa acontecer sem poupar, inclusive, os militares. Tem cobrado de todo mundo, inclusive dos militares. Alô? Alô, Antero? Pois não, quem fala? Aqui é o Betel Fontes, do site Folha 360, tudo bom? Tudo bem. É o seguinte, sobre essa questão da constitucionalidade aí da eleição, né, da ampliação do mandato para 2022. Eu gostaria de saber do deputado se ele não vai ser o maior prejudicado com essa situação, já que o deputado Juarez Costa, ele é um dos fortes candidatos à prefeitura de Sinop, né? E o deputado também não vai conseguir disputar a prefeitura de Cuiabá em 2020. Gostaria que ele comentasse sobre isso. Como que é o nome dele? Como que é seu nome mesmo, amigo? Betel. Betel Fontes. Isso, Fontes, isso. Tá bom. Olha, uma pergunta pertinente, eu gostaria de deixar registrado aqui, que assim, lá na Câmara dos Deputados, né, no exercício do mandato, no exercício da missão que nos é delegado, a gente tem que olhar o interesse público como um todo. Então, fazer o debate das eleições é fundamental. Como relator, fiz a análise técnica das propostas, todas elas são constitucionais, eu acho pertinente essa economia que vai se fazer. Então, entre o meu interesse privado, particular, e o interesse público, eu prefiro e faço a opção por defender o interesse público. Então nós estamos fazendo o debate, eu estou viajando o Brasil, eu estive lá em Alagoas, segunda-feira que passou, no dia 27, discutindo essa matéria, recebi mais de 500 entre prefeitos e vereadores em Brasília, na CNM, fui lá, fiz uma palestra sobre essa questão da unificação das eleições e também vou estar terça-feira com os prefeitos do Paraná, tem São Paulo também no próximo sábado, então tem vários convites aí e nós vamos debater o tema sobre o prisma do interesse geral da economia para o Brasil. Quer dizer, uma PEC que é bom para o Brasil não pode ser interrompida por um interesse privado e particular. 7h57, eu estou entrevistando aqui o deputado federal Valtenir Pereira, do MDB. E vamos a mais um áudio aqui, a pergunta pelo WhatsApp. Bom dia, pessoal da Rádio Capital, querendo participar também, como todos estão participando e como sempre participo. Eu só queria perguntar para o deputado, não é uma pergunta, mas uma proposta, para ver se, como os deputados, eu entendo isso, que eles dependem da verba do gabinete, dependem das verbas indenizatórias, se ele pode fazer um projeto, uma proposta de projeto, para manter essas verbas de gabinete, essas verbas indenizatórias, mas abaixar o salário deles, visto que eles sempre estão trabalhando, né, dia e noite e usando esse dinheiro das verbas, e às vezes, né, nem usam o salário integralmente, baixar o salário dos deputados e manter a verba. Talvez seja um caminho aí. O que você acha, deputado? Essa sua proposta a gente vai levar para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, tá? Para o debate e discussão e ver como pode ser encaminhada, de que forma que pode ser feita, tá? Tem um outro ouvinte na linha, hein? Alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? Antero, bom dia, é o Paulo Salem que está falando. Ô, Paulo Salem, faz tempo que você não liga. Bom dia. Paulo? Bom dia, pode falar. Bom dia aí para o nosso deputado Valtenir. E eu só queria fazer uma colocação e depois que o deputado comentasse, Antero, eu percebo que há muitos anos a gente discute a reforma da Previdência. Se eu não estou enganado, Antero, você tem mais experiência, todos os governos que passaram até hoje sonharam e prometeram em campanha fazer a reforma da Previdência. Agora nós estamos no momento final, crucial, ou aprova ou não aprova. E aí, eu queria que o deputado comentasse o seguinte:
diante do que ele já leu do projeto, diante do que ele já estudou, já analisou o projeto do jeito que está lá, seria plausível voltar a querer questionar recursos, rombo da Previdência, como justificativa para não votar o projeto do jeito que está lá e continuar e passar essa pauta, porque o Brasil está travado em função da não votação da reforma da Previdência. Parece para a sociedade aqui que não há mais o que discutir. Ou você aprova, ou você não aprova. Até se pode mudar um ponto ou outro, mas tem que se dizer em votar, não apresentar outro projeto, reforma tributária que é tão importante quanto, mas parece que para o momento é aquele que não quer votar e aí fica buscando justificativas onde não tem. Eu não sei se é o caso do Valtemir, mas eu já ouvi ele falar aí da reforma tributária, que também é importante. Então é nesse sentido, Antero, mas até eu ia perguntar, mas você mesmo já colocou aí, para que não votar a reforma da Previdência vou trabalhar contra o Brasil. Se eu estiver enganado, ele que me corrija. Um abraço, Antero, parabéns mais uma vez pela oportunidade que você dá aos seus ouvintes. Tá ok, muito obrigado. O deputado Valtemir vai lhe responder. Paulo Salem, parabéns aí pela pergunta, pela observação. A sua observação contrapõe as observações que o Zé Roberto fez ainda agora a respeito da Previdência. A reforma da Previdência, Paulo, eu não tenho dúvida, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, eu vejo o clima está muito favorável, as representatividade dos segmentos envolvidos, associações, sindicatos, os que eu recebi no meu gabinete, a gente conversou muito e isso está muito claro para eles, que a reforma vai acontecer, cada um procurou, inclusive mais de 100 emendas foram capitaneadas nesse final, até ontem, era o último dia para apresentação. Todos que me procuraram para assinar, para o apoiamento, para que pudesse tramitar, chegar até o relator, eu assinei, né, exatamente buscando um meio termo entre a proposta que o governo apresentou, né, e, vamos dizer assim, a situação real hoje. Então ela vai acontecer. Eu acredito que não vai acontecer nos moldes que o governo propôs, mas que ela vai acontecer, vai. Por exemplo, a questão do BPC, que é benefício de prestação continuada, que o governo quer pagar apenas R$400, começando com a idade de 60 anos, hoje começa com 65, mas só pagando integralmente um salário após 70 anos, quando completar 70 anos. Então esse BPC, o sentimento dentro da Câmara dos Deputados é que esta proposta seja retirada do texto. Outra proposta a ser retirada do texto é a questão das aposentadorias rurais, né? Principalmente a bancada do Nordeste reage muito forte com relação a isso. Então esse texto deve ser retirado. E deve ter aí uma modulação de propostas para poder fazer a reforma da Previdência. Então assim, de qualquer modo ela vai acontecer. Agora, no meu modo de avaliar, possivelmente não acontecerá nos moldes propostos, vamos dizer assim, pelo governo federal. Eu até, para assinar, eu cheguei a uma conclusão, falei, bom, ninguém vai fazer uma proposta aqui de emenda à PEC da Previdência que seja pior do que a que veio do governo. Então, posso assinar tranquilamente, porque é para poder debater e ela vem para modular, para poder buscar um equilíbrio dentro do que foi proposto pelo governo. Tá. Deputado Valtemir, nós vamos agora a um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua com a pergunta dos ouvintes e com esse debate, principalmente sobre a unificação das eleições. Um instante só. O tabagismo é considerado uma doença crônica que causa dependência física, psicológica e comportamental. O cigarro contém quase 5.000 substâncias tóxicas, incluindo elementos cancerígenos e radioativos, além de chumbo e resíduos de agrotóxicos. Parar de fumar requer, em primeiro lugar, vontade e determinação. Algumas pessoas conseguem deixar de fumar por conta própria, mas outras necessitam de ajuda. Para isso, a Unimed Cuiabá disponibiliza aos seus beneficiários o programa Inspirar, uma alternativa para o tratamento do tabagismo. Coordenado pelo Viver Bem, Núcleo de Medicina Preventiva da Unimed Cuiabá, o Inspirar já atendeu quase 300 pessoas. Destes, 76% abandonaram o tabagismo. Viver Bem, a decisão é sua, o apoio é nosso. Unimed Cuiabá, cuidar de você
Esse é o plano. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Tetila Instituto de Saúde. Excelência em sorriso. 65-2127-2121. Águas Cuiabá. Sua companhia no saneamento. CERS Cuiabá. Cursos online e presenciais na área jurídica, policial, fiscal, tribunais, pós-graduação em Direito e exame da OAB. Primeiro piso do Shopping Três Américas. E Gente em Foco. Gestão Humana, uma empresa de projetos e soluções especializada em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e consultoria empresarial. Alô, produtor rural, chegou a hora de você proteger seu rebanho de mamanda caducando. Não deixe pra última hora, passe na Zoofértil e garanta os melhores produtos com os menores preços, porque aqui é tolerância zero contra a febre aftosa. Na Zoofértil você encontra vacinas, vermífugos, seringas e mais, toda a linha veterinária com o melhor atendimento. Isso mesmo, com o melhor atendimento. Então já sabe, quando o assunto é aftosa, o nome é Zoofértil, a loja de quem planta e cria. Se a vida vai começar, pega a cabeça, bora dançar. Se a vida vai começar, 300 agora pra comemorar. Se a vida vai começar, tranquilo, 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 é festa no Pantanal. Se a vida vai começar, pega a cabeça, bora dançar. Se a vida vai começar, 300 agora pra comemorar. Se a vida vai começar, tranquilo, 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 tô na Marcha Nacional. Ai, amor, amei o filme. Ah, eu curti a sala XD. Uau! E o ator, então? O ator? E o estacionamento? De graça! Ai, que beijo! Ah, que pipoca saborosa! A história mexeu comigo. A poltrona de boxe mexeu comigo também, viu? E o filme? O que tem? Não vai falar nada? Sim, o filme é ótimo. Com ingresso promocional, então, melhor ainda. Confira o melhor do cinema no Cinemark do Goiabeiras Shopping. É mais que cinema, é Cinemark. E atenção, interrompemos a programação para fazer um alerta urgente. Uma invasão perigosa e mortal pode estar acontecendo no quintal da sua casa, apartamento ou empresa. Para evitar o pior, você deve proteger o seu território. Elimine focos de água parada e mantenha sempre o seu terreno limpo. Vencer o mosquito da dengue, zika e chikungunya depende de você. Governo de Mato Grosso. João amava Teresa, que amava Carlos, que amava Beto, que amava Carla, que amava Paulo, que amava Ana, que amava Júlio, que amava Fernanda, que amava Cláudia, que amava Antônio, que amava Arthur, que amava Laura, que amava Mateus, que se amava e se cuidava. As DSTs agora são conhecidas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por vírus e micro-organismos transmitidos principalmente pelo contato sexual. Usar preservativo é a melhor prevenção. Se cuide, se ame. Governo de Mato Grosso. Um pouco de sombra, iluminador. Agora é só passar o lápis, o batom e pronto. É a mamãe mais linda do mundo. No mês das mães da Farmácia Unimed, tem toda a linha Vichy com 25% de desconto. Lançamento exclusivo da linha Boca Rosa da Paiô e perfumes importados com preços especiais. Mês das Mães, Farmácia Unimed Cuiabá. Em 2018, mais de 32 mil mortes foram causadas pelo consumo de álcool e outras 150 por dia por estarem utilizando o celular no trânsito. Além de trazer dor para inúmeras famílias, são infrações gravíssimas com multa que podem levar à prisão. Se dirigir, não beba e não use o celular. Uma campanha Detran e Governo de Mato Grosso. ZYC 918, canal 270, Rádio Capital FM 101.9 MHz, Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca e ouve você. Capital. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Atenção! Você que está procurando um apartamento para morar ou até mesmo um imóvel para investir, então não deixe de visitar o Feirão de Imóveis do Grupo GMS. O Grupo GMS
preparou uma quinzena de ofertas de 1º a 15 de junho com preços e condições imperdíveis. São apartamentos com a área de lazer completa e uma variedade de salas comerciais nas melhores localizações de Cuiabá. A entrada é facilitada em 24 meses, direto com a construtora. E você ainda ganha 1 ano de condomínio grátis. Os melhores negócios imobiliários de Cuiabá estão no Feirão de Imóveis do Grupo GMS, de 1º a 15 de junho. Para maiores informações, pelo telefone 3648-7000. Vou repetir o telefone: 3648-7000. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Nós estamos entrevistando aqui o deputado federal Valtenir Pereira, do MDB. E tem mais um ouvinte que quer fazer uma pergunta ao deputado. Bom dia, Antero. Bom dia, deputado Valtenir. Essa proposta que o senhor está fazendo aí de prorrogação de mandato, que o Congresso está fazendo, né? É um golpe com o povo brasileiro, porque nós votamos por um mandato de 4 anos. E além de ser um golpe, seria um castigo muito cruel com a Cuiabá dos 300 anos. Ter que aguentar Emanuel Pinheiro e essa Câmara dos Horrores por mais 2 anos. Deus que nos livre. Um bom dia. O nome dele? Luiz Amorim. Luiz Amorim, bom dia, é um prazer falar contigo. Veja, a proposta, ela está ainda em debate. São 7 fases para nós podermos aprová-la em definitivo, né? Está ainda na primeira fase, que é a parte da constitucionalidade. Agora, veja... Não, está na primeira fase, mas o senhor, por favor. Não, sim, o voto é favorável porque dentro dos critérios técnicos de constitucionalidade, a proposta se encaixa. Desculpa, então, deputado, mas dentro dos critérios técnicos de constitucionalidade, a proposta não se encaixa. E aí, Você só podia ter um mandato de 6 anos se 1 ano antes da eleição passada você tivesse definido que o mandato seria de 6 anos. Mas... Olha, o Supremo Tribunal Federal foi pertinente essa sua observação, Antero, para a gente esclarecer. Em 1994, um ano antes, não teve nenhuma proposta tratando da reeleição. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso ele foi eleito para um mandato único, seria o mesmo que dizer agora que não tem reeleição do Bolsonaro. Tem sim. Do Mauro Mendes, tem sim. Você pode mudar para o futuro. Mas aí naquela ocasião, quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República, ele não poderia ser candidato para um mandato subsequente. Seria em 98. Ele mudou a Constituição e foi. Houve um questionamento em cima da candidatura dele. E o Supremo disse, é constitucional. Por quê? Porque a PEC não feriu cláusula pétrea. Tá, mas então, eu estou interferindo. Não, mas a lógica é a mesma. Tá, mas responda aí no caso aí, Luiz Amorim... Ele falou que você quer prorrogar o mandato do prefeito Emanuel Pinheiro. Veja, eu dei o parecer favorável porque as questões técnicas são favoráveis pela constitucionalidade e quem vai debater isso, se nós vamos prorrogar o mandato para haver a coincidência, é a Câmara dos Deputados depois em votação. E o que nós vamos verificar? Para coincidência, tem 3 hipóteses. Você fazer uma eleição de 6 anos para coincidir em 2026, fazer uma eleição ou de 2 anos para já coincidir em 2022, ou prorrogar os mandatos para coincidência ser em 2022 e deixar de gastar 3 bilhões de reais no ano que vem. Então, essas 3 propostas são as possíveis. O senhor é a favor da coincidência das eleições? Nós vamos debater a favor da coincidência das eleições. O senhor é a favor? Sim. Aí agora vamos debater. Não é diminuir a qualidade do debate político, porque eu acho que foi o Zé Afonso que falou aí sobre a eleição parlamentar separada da eleição do Zé Roberto, né? Eleição parlamentar separada da eleição presidencial, mirando no exemplo dos Estados Unidos. Aqui nós vamos pôr vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, senador, governador, presidente da República, tudo na mesma eleição. A política já está ruim. Nós vamos empobrecer o debate político de um jeito, cara.
Você acha que o vereador de Ribeirãozinho, o prefeito de Ribeirãozinho, vão discutir o presidente da República, o deputado federal, ou vão discutir o buraco de rua lá de Ribeirãozinho para ver se eles se elegem? Numa eleição coincidente. A eleição é separada por isso. É tema municipal, vai discutir no Estado. Mas tem um ouvinte aqui, alô? Bom dia, Antero Paz de Barros, bom dia, deputado Valtenir Pereira, amigos e amigas da Rádio Capital 101.9. Eu gostaria de... Quem está falando primeiro? É o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, Antero Paz de Barros. O que é que eu estava conhecendo a voz e parecia um vascaíno e tal? Graças a Deus. Bom dia, Pedro. É uma questão de opinião. Deputado, eu quero só alargar um pouco mais a discussão para além do tamanho do mandato, mas a qualidade do mandato. O senhor, na campanha eleitoral, fez uma proposta que vai ao encontro dos interesses da Baixada Cuiabana, ou seja, de que o agronegócio também beneficie a Baixada Cuiabana. Que fim levou o seu projeto, onde é que está o seu projeto de trazer, desenvolver a fruticultura na Baixada Cuiabana? O senhor continua atrás desse mandato ou está mais dedicado ou apenas dedicado no tamanho, na duração do mandato? Bom dia, deputado Valtenir. Bom dia, Pedro Pinto. Obrigado aí pelas considerações, muito boa a observação. A gente continua focado na questão do agronegócio, que é um grande projeto de fruticultura aqui para a Baixada Cuiabana, que é fazer o que hoje existe na Bahia e também existe em Pernambuco, na beira do Rio São Francisco, né? Lá em Juazeiro, existe esse projeto, inclusive com a irrigação, e nós podemos aproveitar aqui para fazer a irrigação naquilo que for necessário, o Lago do Manso, então atender toda a Baixada Cuiabana, né? Hoje, lá, eles exportam manga, exportam caju, né? E uma variedade de outras qualidades de frutas, exportam para o exterior, inclusive. E isso é importante. Então, esse projeto, nós estamos focados, estamos discutindo ele lá no Ministério da Agricultura, mas esse início ainda do governo, né, nessa transição de um governo para o outro, ainda está meio devagar, mas estamos conversando para poder avançar com ele dentro do novo arranjo institucional e dentro do novo arranjo da gestão federal. Mas é um projeto fantástico do qual a gente está focado em botar em prática. Aqui tem uma outra pergunta. Bom dia, caro deputado. O senhor acha que os prefeitos e vereadores vão ser contra esse projeto? Lógico que não. Tem que fazer uma pesquisa com a população. Eles, com certeza, vão querer unificar para ficarem mais 2 anos no poder. Maria José. Teria que ser antes. Se o senhor ouvir a população, isso não vai para frente. Ou seja, mais uma da população que está contra a prorrogação de mandatos. Você acha bom esse título? Valtenir Pereira é o homem que defende a prorrogação do mandato do Emanuel. Não. Veja, Antero, nós estamos fazendo o debate, está começando, como eu disse, são 7 fases para você cumprir dentro da Câmara dos Deputados do Senado da República, para você decidir, definir como vai ser essa proposta, se vamos unificar e de que forma que vamos unificar as eleições. O debate está começando agora, com a sociedade, né? O debate está se institucionalizando e é isso que nós estamos fazendo. Por isso que estamos aqui na rádio, conversando com a sociedade. Hoje de manhã estive na TV Centro-América e assim tem sido. Os sites têm recebido as nossas informações, tenho dado as entrevistas, outras lideranças também têm falado, e isso está caindo no domínio público. E vamos estar escutando a população, escutando os segmentos organizados da sociedade a respeito da prorrogação. Hoje de manhã, por exemplo, no posto de gasolina, eu fui abordado, né, digamos assim, e de forma muito positiva, aceitando a unificação, né? Parabéns, eu acho melhor, né, ter uma eleição só, é economia para o país,
Por exemplo, 3 bilhões que a gente vai deixar de gastar em uma eleição... Uma única vez na vida, né, deputado? E piorar a democracia. Em 10 anos são 10 bilhões que a gente vai economizar. Por exemplo, por quê? Se coincidir em 2022, 2026 e 2030. Quer dizer, você deixou de ter 3 eleições municipais aqui nessas 3 eleições. São 3 bilhões. Aí você está coincidindo. A cada 4 anos ou 5 anos... Você faz só 2. Só faz uma, aliás. Só faz uma. Hoje a gente faz 2. Pois é. Então, assim, você fazendo então, você está fazendo o cômputo aí de uma economia eterna, né? De uma economia, no mínimo, por 10 anos, por exemplo. Não, é só uma vez. Depois que unificou, acabou. Acabou, exato. Já ficou só isso aí. E com o empobrecimento do debate político, o que é muito prejudicial. Mas tem aqui Augusto Gomes, fiscal de lixo e ambientalista. Bom dia, deputado Valtenir Pereira. O senhor sonha em disputar a convenção do MDB, Prefeitura de Cuiabá, em 2020? Ele está perguntando. Sim. Segundo o cacique Carlos Bezerra, Emanuel Pinheiro é candidato à reeleição pelo partido. Como que o senhor vai contrapor Emanuel aí eu estou complementando a pergunta do Hélio Augusto. Ele está falando se o senhor sonha, porque o mandatário maior do MDB, o cacique Carlos Bezerra, como ele coloca, é a favor da recandidatura do Emanuel. Antero, a política ela é muito interessante. O possível acontece logo, o impossível demora um pouquinho. O que a gente tem que fazer? É discutir com as bases do partido, com a militância, conversar e dialogar também com as lideranças dentro do partido e mostrar um projeto viável. Eu não tenho dúvida de que dentro dos prazos, dentro do estatuto e com um diálogo franco e aberto dentro do MDB, ao final nós vamos conseguir viabilizar essa candidatura e disputar a eleição em Cuiabá e com chances reais de ser o próximo prefeito de Cuiabá. Quer dizer que você vai continuar defendendo as prévias? Vou continuar defendendo as prévias porque é a forma democrática de escolher os candidatos dentro de uma disputa quando há mais de um postulante e não se chega a um consenso. Aqui tem assim, bom dia, Antero e deputado. É estranho que em alguns casos o deputado diz que vota baseado em dados técnicos. E em outros que têm os dados técnicos, como a reforma da Previdência, ele diz que vai votar pela solidariedade ou outra palavra semelhante. Abraços. Adalberto. Adalberto, é um prazer falar com você. Com relação à reforma da Previdência, eu estou muito consciente da importância e da necessidade da reforma da Previdência, né? Agora, vamos ver os termos que vão ser propostos dentro da comissão especial, e nós estamos lá junto, debatendo esse assunto, para a gente poder fazer essa reforma da Previdência. Como eu disse, os sindicatos, né, as associações, os segmentos representativos da sociedade já estiveram comigo e até eles concordam que a reforma da Previdência tem que acontecer, mas acontecer de um modo equilibrado, de um modo justo. E é isso que a gente vai buscar construir no texto final da reforma da Previdência, junto com os partidos políticos, junto com os colegas parlamentares, né? E aí, nesse momento, é um momento não de um voto técnico, mas de um voto olhando aí a questão de justiça e, ao mesmo tempo, a questão da necessidade do país. Buscar um equilíbrio entre esses dois antagonismos. São 8h23. Eu estou entrevistando aqui o deputado federal Valtenir Pereira, do MDB, e vamos a mais um ouvinte. Bom dia, Antero. É Ivan. Antero, eu acho assim, todos os congressistas passaram muitos anos no Congresso e não fizeram nada, né? Deixou quebrar a Previdência e medidas não foram tomadas. Agora estão se colocando um monte de empecilho para aprovar a Previdência. Eu peço que teria que ter bom senso e aprovar do jeito que está. Se lá na frente tiver algum problema, que seja debatido, mas por que deixaram a Previdência chegar nesse caos e nunca tomaram posição? Falo isso também para o Valtenir. Ivan. Ivan, olha, ela vai acontecer, como eu disse para você. Em outros governos chegou a ser proposta, o Fernando Henrique fez uma parte desta reforma, depois o Lula fez, a Dilma fez algum remendo, mas não fez com profundidade.
O Temer tentou, mas não foi possível, e agora o governo Bolsonaro apresentou uma proposta, vamos dizer assim, bem extremada, e nós estamos debatendo, ouvindo os segmentos da sociedade, e essa emenda à Constituição, essa reforma, ela vai acontecer lá na Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida disso. Tem outro áudio aqui. Bom dia a todos da Rádio Capital, uma rádio que eu sempre ouço pelas manhãs, indo no meu trabalho, quando eu volto também, no final da tarde. Todos estão de parabéns. Queria saber do deputado a seguinte opinião dele. Ao meu ver, os políticos em gerais, eles são funcionários do povo, mas me parece que ultimamente os políticos esqueceram disso e estão tratando o povo como funcionário deles. É eles que decidem o salário do povo, é eles que decidem todas as coisas, e com muita vagareza, né? Se for definir qualquer coisa em relação ao povo, tem que demorar muito tempo, né? Eu vi agora um ouvinte questionando o deputado em relação à diminuição do salário deles e mantendo as verbas, né? Eu queria saber porque todas as vezes que a gente vai questionar os políticos em relação a salário e verbas, eles meio que desconversam, eles fazem, né, pouco caso. Minha pergunta é, de fato, será que o deputado vai levar à mesa esse questionamento que houve em relação ao salário? Eu gostaria que o deputado fosse mais claro na resposta dele, porque simplesmente ele falou, não, nós vamos levar. Porque todas as vezes que vai aprovar aumento de salário dos políticos em gerais, é tudo muito rápido, da noite por dia já se aprova isso. Mas quando é para aprovar alguma coisa em relação ao povo, há uma discussão muito grande, é muito devagar, enfim, né? Gostaria de ter essa resposta do deputado. Wilson, essa questão aí que foi proposta, inclusive pelo acho que foi o Jonas que apresentou esse questionamento. Isso aí nós vamos levar à mesa diretora, porque a mesa diretora é que cabe a ela a questão salarial dos parlamentares e cabe também a questão da verba de gabinete para o exercício da atividade parlamentar. Então cabe a ela. E eu vou estar levando essa questão sim para eles, para analisar essa sugestão de redução salarial, né, com a questão das verbas. Só que as verbas não é vantagem, as verbas são para, no uso, no exercício do mandato, aquelas despesas que você tem, você possa ser ressarcido por elas, ressarcido em razão dessas despesas que você fez para o exercício do mandato parlamentar. Como eu disse, você sai daqui, vai a Conisa, vai a Confresa, vai a Peixoto de Azevedo, viaja aqui a Baixada Cuiabana, né? Você tem um custo operacional dessas viagens, e aí você é ressarcido por essas despesas. É isso que serve a verba de gabinete. E aí, como foi colocado, redução de salário, né, com manutenção das verbas. Isso aí a gente vai sugerir e propor. Agora vai depender da mesa diretora da Câmara a discussão e a análise do mérito. Deputado, o Rafael Nunes manda aqui uma mensagem discordando de mim e concordando com o senhor. Diz aqui o Rafael Nunes. Bom dia, Antero. Contrapondo a sua opinião, externada agora mesmo, penso que pode ser boa essa questão da unificação das eleições. Hoje acaba uma eleição municipal, no mês seguinte já está trabalhando para a eleição geral. Não se pensa em trabalhar, é só eleição. O governador Mauro Mendes tem 5 meses de mandato e é questionado diariamente sobre as eleições do ano que vem. É muito pequeno pensar apenas nestes detentores de mandatos atuais. A visão é mais ampla, penso eu. Rafael Nunes. Olha, Rafael, essa questão aí, eu ainda não havia pontuado, porque me encheram aqui de pergunta de outros assuntos e a gente acabou não aprofundando ainda essa questão da unificação das eleições. Mas é um fator muito importante, porque assim, você tem que dividir todo o seu tempo entre a articulação política e a gestão pública e mais as estratégias eleitorais da eleição seguinte. Quem foi eleito em 2018 já está pensando, já é provocado, inclusive,
né, pela sua base, a já trabalhar e se organizar para as eleições do ano que vem. Né? E aí, a hora que terminar essas eleições, automaticamente você já tem que se preparar para a próxima estratégia eleitoral. Se você vai à reeleição, se é um outro cargo que você vai disputar, como é que vai ser? Então isso divide o seu tempo. Quando você faz uma eleição unificada, você praticamente tem 3 anos para se dedicar ao mandato exclusivamente. E com isso deixar o último ano apenas para o debate da estratégia eleitoral das eleições. Então, muito pertinente essa observação. Esse também é um dos argumentos que a gente apresenta como essencial, né, para poder viabilizar a unificação das eleições. Tem um outro detalhe também. No ano eleitoral não se firma convênio. Né? Se a eleição é nacional e estadual, né, por exemplo, os governos estaduais e a União não firmam contrato entre si, não pode firmar com os municípios. Os municípios perdem 1 ano. E quando a eleição é municipal, os municípios ficam prejudicados porque também não podem firmar convênio, nem com o Estado e nem com a União, embora o Estado e a União possam firmar convênio entre si, mas não pode firmar com os municípios. Então os municípios, em 4 anos, são prejudicados em pelo menos 2 anos que ficam vedado qualquer tipo de convênio para não haver aquele abuso de poder político. Quer dizer, eu vou liberar o convênio para você nesse ano, um ano eleitoral, mas para você me apoiar. Então houve uma vedação nesse sentido. Quer dizer, a gente teria uma proibição 1 ano só, que é o ano da eleição, 3 anos de firmar convênio entre Estado, municípios e governo federal. Eu tenho uma mensagem do Cornélio de Jaciara. Dê um bom dia aí ao nosso deputado federal, Valtenir Pereira. Só isso que ele manda. E tem aqui também uma mensagem do Bim Ventura, do bairro Areão. Bom dia, Antero, melhor programa da manhã de jornalismo. Tamo juntos. Parabéns, Paulo, pela pergunta. Ligadão aqui. Com nossos políticos desse jeito, Antero, 5 anos de mandato, estamos ferrados. Renovação sempre. Ops! Com 4 anos já tem problema demais. Com 5, os políticos vão arrumar mais problema ainda. Você vê que o público se divide entre isso, né? Mas tem mais uma pergunta aqui para o senhor. Bom dia, Orestes. Bom dia, capital. Bom dia aí ao entrevistado, deputado. Uma pergunta para ele. É o Luiz Martins de Jucimeira. Na visão dele aí, no conhecimento que ele tem do Brasil, qual seria as mudanças necessárias para um Brasil melhor? Para as futuras pessoas, para os futuros que vão se aposentar, sem ideologia petista, por gentileza, pelo amor de Deus. Mas pensando realmente nas pessoas, na população, pensando no Brasil. Qual seria o sistema previdenciário ideal para que nós possamos ter o direito de envelhecer, de chegar aos 70 anos, sem precisar trabalhar, apenas vivendo bem, tendo condições de comprar nossos remédios, manter a casa com dignidade, coisa que hoje nós não podemos fazer com dignidade, né? Precisamos trabalhar aqui dia e noite para podermos sustentar, né, os corruptos, os ladrões que existem na política, que estão saindo devagarzinho, mas ainda tem. Qual seria, então, a previdência ideal no pensamento do deputado que está aí na bancada? Sem ideologia, pelo amor de Deus. Bom dia. Você vê que essa turma do Bolsonaro está vigiando vocês, hein? Me parece que o nome é Luiz ou é Orestes? Luiz. Não, Orestes sou eu. Ele chamou. Bom dia, Orestes. Luiz, muito pertinente a sua observação, a sua pergunta. Como eu já registrei aqui e disse, a previdência ideal é aquela que a gente possa equilibrar justiça social e, ao mesmo tempo, a recuperação dos investimentos que o Brasil precisa fazer para reduzir o custo Brasil, né? Então, o foco tem que ser
as pessoas. E o Brasil precisa recuperar sua capacidade de investimento. Mas não é só a Previdência que vai ser o essencial para isso, né? Nós temos que focar também na reforma tributária, numa série de outras reformas importantes que vão estar reduzindo aí o custo Brasil, otimizando e ao mesmo tempo sobrando dinheiro para poder fazer mais posto de saúde, mais creche, fazer investimentos estruturantes de rodovia, hidrovia, ferrovia, para poder estimular a produção e, estimulando a produção, gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida para o nosso povo e para a nossa gente. Tem mais uma pergunta aqui, deputado. Bom dia, Antero. Bom dia, deputado Valtenir Pereira. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital FM. Nesses últimos dias a gente tem ouvido aí pelas redes sociais, pelos rádios e televisões, que o presidente do Congresso, assim como o presidente do Senado, diz que falta articulação política para que as reformas necessárias sejam aprovadas. Todos nós já sabemos o que quer dizer essa articulação política. É a velha política querendo cargo, querendo mensalão, querendo voltar àquela forma antiga de fazer política. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera para o senhor deputado Valtenir Pereira. Vocês têm aí ainda uma esperança de ressuscitar a velha política do toma lá da cá? E se não tem, por que vocês ainda não aprovaram essa reforma da Previdência, sendo que é ela que está parando o Brasil? O Brasil está parado, o governo é um desgoverno total, porque até hoje não conseguiu aprovar, porque a gente vê aí que os partidos se articulam querendo cargos, e outros até, que a gente já ouviu aí, já viu pelas redes sociais, alguns até querendo dinheiro para votar aí pelas reformas. Boa sexta-feira e um dia abençoado para todo mundo. Respondendo ao ouvinte, eu não conseguimos pegar o nome dele para poder citar aqui, mas essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. O que nós precisamos ter em mente, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, nós estamos debatendo com os segmentos organizados da sociedade. O parlamento é para isso, é para ouvir as demandas, é o ponto é o local, é o ambiente aonde os segmentos organizados da sociedade levam as suas demandas. Então foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, ainda na época do governo Michel Temer, foi feito o debate, né? Agora uma nova proposta foi encaminhada pelo governo Bolsonaro e nós estamos analisando dentro do Congresso, ouvindo, né? Cumprindo prazos regimentais, porque também se a gente não cumprir esses prazos regimentais, você pode incorrer numa inconstitucionalidade formal, e aí a reforma da Previdência lá na frente pode ser questionada por um sindicato, por uma associação, por um segmento legítimo que tem mecanismo para isso no Supremo e cair toda a reforma da Previdência. Então, esses estão sendo observados prazos, tem que realmente maturar a proposta, discutir, debater, para poder construir aquela previdência que traga justiça social e, ao mesmo tempo, o equilíbrio fiscal necessário para o Brasil recuperar os seus investimentos. Deputado, eu gostaria agora que o senhor anotasse as perguntas, porque nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Eu estou entrevistando aqui o deputado federal Valtenir Pereira. Bom dia, Antero, parabéns pelo programa. Quem manda a mensagem é Lauzinda. É muito bom as redes sociais participarem e perguntarem na lata do deputado. Aliás, é Laura, né? Essa é a verdadeira democracia. O povo participando ao vivo e questionando, cobrando os parlamentares. Laura, muito obrigado, Laura, pela qualificada audiência. O Luiz manda aqui, desculpa, Antero, eu te chamei de Orestes, mas tá tudo bem. Tomara que o Orestes não se zangue de ter sido confundido. Aqui tem o Binho Ventura, que manda aqui o seguinte: Antero, pergunte ao deputado por que o voto para tirar o COAF e sair do Ministério da Justiça. Gostaria de ouvir da boca dele.
Aí tem um outro aqui, o seguinte: bom dia, Antero, bom dia, deputado Valtenir, eu me chamo Alain Ojeda, do MDB. Concordo com você, Antero, que essa unificação vai empobrecer o debate político. Acho que o Valtenir deveria se preocupar mais em ajudar a população, como na reforma da Previdência, como a questão dos incentivos e sonegação fiscal, a questão da política internacional, uma vez que Mato Grosso é um estado exportador de commodities, brigar pelo nosso FEX ou fazer uma emenda na Lei Candir para que o nosso estado não continue perdendo. Outra coisa, não acredito que acontecerá essa redução de gasto, mas que vão unificar o gasto também. E tem aqui o Cornélio de Jaciara dizendo o seguinte: Antero, o deputado federal Valtenir esqueceu de mandar um abraço ao povo de Jaciara quando eu perguntei. O Cornélio está preocupado com você. Aí responde a todos eles e a gente caminha para o encerramento da sua entrevista. Cornélio, pessoal de Jaciara, minha cidade natal, um grande abraço a todos aí de Jaciara, do Vale de São Lourenço, tá, o nosso carinho e o nosso respeito. Falando aqui com a Laura, obrigado aí, uma entrevista, como eu disse para o Antero aqui, né, um ping-pong rápido aqui, uma entrevista muito autêntica e muito boa, muito qualificada mesmo, parabéns. Com relação à questão que o Binho Ventura fala da questão do COAF, veja, o COAF é um órgão para poder garantir a rigidez do sistema financeiro nacional, juntamente em conectividade com o sistema financeiro internacional, né? Nós não tiramos nenhuma atribuição, nenhuma responsabilidade do COAF. O COAF continua fazendo o seu trabalho, só que na economia, porque ele é um órgão da economia, como é nos outros estados, nos outros países afora. Sim, deputado, né? Mas veja bem. E assim, tudo que ele identificar, que ele entender que é inconsistente, ele encaminha ou para a Polícia Federal ou encaminha para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa destrinchar isso e verificar se tem ilicitude ou não. Então essa atribuição, ela continua existindo, tá certo. E mesmo na economia, ele já existindo. fez várias observações de atividades econômicas e financeiras, de movimentações financeiras que culminaram em operações aí grandes Brasil afora. Tá certo, então, assim, deputado. O COAF já fez coisas espetaculares, ninguém duvida disso. Mas eu quero saber o seguinte: quem é que tem mais expertise em investigar? É o Paulo Guedes, que é um economista, ou é o Moro, que é um cidadão cuja expertise na investigação o Brasil inteiro conhece? E aqui, acaba de sair publicado hoje pela manhã, no site Antagonista, e uma matéria exclusiva da revista Cruzoé. Isso foi publicado agora pela manhã, o líder delatado. O que é isso aqui? O COAF, nesse pequeno período que passou do Moro, identificou o seguinte: você vê que o Moro não estava atuando assim, esse aqui é dos nossos, esse aqui fica fora. Nesse pequeno período, eles encontraram movimentações atípicas do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Quer dizer, e o Fernando Bezerra foi só quem comandou lá no Senado da República o sepultamento do COAF do Ministério da Justiça. Fica parecendo para a opinião pública que os deputados estão com medo desse negócio na mão do Moro. Quer dizer, vamos deixar com o Paulo Guedes tem menos experiência, não vai conseguir investigar, e também tem dados mostrando que o COAF melhorou 25% a investigação depois que foi para o Ministério da Justiça. Quer dizer, vai cair essa produtividade, não é porque o Paulo Guedes seja desonesto, não é isso. É porque o Paulo Guedes está preocupado com outras coisas e ele não tem expertise para isso. COAF é para investigar lavagem de dinheiro, essa coisa de mandar dinheiro pelas contas CC5, transferências internacionais, depósitos irregulares,
foi uma das melhores medidas estabelecidas na legislação brasileira por Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma conquista do Nelson Jobim e do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que, embora desde o início ela esteja no Ministério da Economia, e já fez coisa boa, mas podia ser melhor. Hein, Antero, como você observou, várias atribuições aí do COAF foram importantes para as investigações em geral. Então, veja, a Câmara dos Deputados e o Senado da República não tirou nenhuma, mas nenhuma atribuição. E o COAF vai continuar trabalhando como tem trabalhado. Só que ele é um órgão do Ministério da Economia para analisar... Para Mágico quer ser julgado pela Justiça Eleitoral. Né? Por causa daquele... Quer dizer, é por quem não tem aptidão para julgá-lo. Quer dizer, escolheu o juiz. Então, assim... As proposições, vamos melhorar a estrutura do COAF, vamos dar melhores condições, isso aí o Poder Executivo, o governo pode fazer tranquilamente, nós não proibimos nada disso, né? E tem para finalizar, o Ojeda, com relação ao FEX, Lei Candir, nós estamos juntos lá com o senador Wellington Fagundes, a bancada, o Neri Geller, que é o coordenador, toda a bancada, né, atento e discutindo e debatendo esse assunto para poder, vamos dizer assim, garantir em legislação, porque hoje o FEX é uma promessa de ajuda aos estados exportadores, como é o caso de Mato Grosso. Não é algo obrigatório, nós estamos tornando obrigatório e a gente aumentaria de 400 milhões a 500 milhões ano para mais de 2 bilhões de reais, podendo chegar até 4 bilhões, né, de ressarcimento das nossas exportações. Então esse debate está muito forte lá na Câmara dos Deputados e tem aí todo um jogo, né, com a reforma da Previdência, a gente poder sacramentar essa política do FEX, tornando o FEX definitivo junto com a Lei Candir para poder compensar Mato Grosso, que é um estado exportador que ajuda na balança comercial. Deputado Federal Valteri Pereira, obrigado pelos seus esclarecimentos. O microfone da Capital FM para alguma outra informação que você queira passar aos nossos ouvintes. Não, eu quero agradecer a oportunidade aqui da Capital FM, juntamente com a Antero e toda a sua equipe, de falar de forma franca, aberta, né, conversando, fazendo um debate com a sociedade como um todo, perguntas de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, até mesmo lá da minha cidade natal, Jaciara, Jucimeira, Vale do São Lourenço como um todo, né, participando ativamente da nossa entrevista. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança, estamos aqui para servir o povo de Mato Grosso. Um grande abraço a todos. Bom, eu entrevistei aqui o deputado federal Valtenir Pereira, do MDB. Ele é relator do polêmico projeto que unifica as eleições no Brasil. Segundo ele, para promover uma economia de 3 bilhões de reais aos cofres públicos nacionais. 8h47. Obrigado, deputado. Nós vamos agora aos melhores anunciantes do rádio e voltamos.